Boa tarde a todos. Parabenizar o Instituto de Engenharia e a equipe que organizou o evento, a Mazílio, o Manuel, e agradecer a presença de todos. O objetivo dessa palestra é complementar com as experiências que a Caixa tem em financiamento ao saneamento. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que é interessante a gente criar um panorama de como que funciona o sistema de financiamento ao saneamento do país, através de recursos do FGTS. Basicamente, ele é composto, você precisa dos 4 agentes envolvidos: o agente financeiro, o agente operador, o gestor de aplicação e o agente promotor. Agente operador. O agente operador do FGTS é, por lei, a Caixa Econômica. E ele tem o objetivo, as atribuições principais: definir e divulgar procedimentos, controlar e acompanhar, e cadastrar e habilitar os agentes financeiros. Basicamente, o que ele faz é determinar as regras da política de financiamento do FGTS. Depois disso, você tem o gestor da aplicação, que é o Ministério das Cidades. Essas são as atribuições dele: estabelecer critérios, procedimentos, parâmetros, enquadrar, hierarquizar, acompanhar, avaliar. Em resumo, seria selecionar e implementar a política de financiamento com recursos do FGTS. O agente operador cria as regras e o Ministério das Cidades, que é o gestor da aplicação, seleciona quem vai participar dos financiamentos. O terceiro elemento seria o agente financeiro, que é a instituição financeira habilitada pelo agente operador, responsável pela aplicação e retorno dos empréstimos. Aí você entra a Caixa como agente financeiro também, o próprio BRDE, o Fomento Paraná e qualquer outra entidade que seja cadastrada. Então, se vocês forem ver, financiamento do FGTS sempre vai ter a Caixa envolvida como agente operador. A gente costuma comentar que são as duas caixas, né? A Caixa agente operador e a Caixa agente financeiro. Em alguns empreendimentos, a gente tem a Caixa agente operador e outros agentes financeiros, como o BRDE. Em empreendimentos mais complexos, a gente tem a Caixa agente operador, a Caixa agente financeiro, o BRDE agente financeiro, como o empreendimento no litoral, que foi apresentado agora há pouco. As atribuições do agente financeiro, então, seria analisar a capacidade de pagamento, analisar as propostas, contratar as operações. Usando um termo mais simples, aparentemente incoerente, o agente financeiro faz a operacionalização do financiamento, né? E, por último, vem o agente promotor, que no setor público seria a União, estados e municípios, distritos, Distrito Federal, as concessionárias de serviço, ou no setor privado. Como exemplo da própria SLP que ele comentou, são sociedades de propósito específico ou empresas privadas concessionárias de serviço. Então, o agente promotor pode ser tanto do setor público quanto do setor privado. Quais são as atribuições do agente promotor? Planejar, elaborar, implementar, responsabilizar-se pela alocação de recursos adicionais, adotar práticas que possam contribuir com a preservação do meio ambiente. Mas, em resumo, o agente promotor é aquele que efetivamente projeta e executa. Seria a Sanepar, a própria SLP, concessionárias, municípios, estados, é o agente que vai planejar, projetar e executar. Então, voltando, eu tenho o agente operador, que é quem cria as regras, cria o programa. O gestor de aplicação, que é quem seleciona quem vai participar, como que vai ser implementado isso. O agente financeiro, que faz toda a operacionalização junto aos promotores, e o agente promotor, que é o tomador do recurso, que vai projetar e executar a obra. Após esse embasamento, então, quais são os programas, basicamente, que a gente tem para saneamento hoje? Programa Saneamento para Todos, que está vigente hoje com recurso do FGTS. O objetivo oficial dele: promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população, por meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico no âmbito urbano, com outras políticas setoriais, por meio de empreendimentos financiados ao setor público e privado.
a definição bem exata dele. Mas, basicamente, ele tem essas modalidades onde nós vamos fazer obras de abastecimento de água. Essa tela é quase bem parecida com a do colega, só em outro formato, né? Que o programa é sempre o mesmo, é o saneamento para todos, mas abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, que é água e esgoto em conjunto, desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, resíduos sólidos, redução e controle de perdas, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos, que é uma modalidade bastante interessante também, onde há muitos anos já se percebeu que não adianta liberar recursos para fazer obras. Muitas companhias, muitos estados e municípios precisam de recursos para os projetos também, né? Que é uma deficiência grande no nosso país ainda, a falta de recursos para projetos. Então, essa modalidade, apesar de não muito usada, é bastante importante. Plano de saneamento básico e tratamento de efluentes e reuso da água. Então, essas são todas as modalidades dentro do programa Saneamento para Todos, que é o programa do FGTS para financiamento e saneamento. O FGTS também tem para outras áreas de infraestrutura. Os outros programas que tem, que a Caixa opera também, não só a Caixa, como outros agentes financeiros também, como o ProTransporte, que é para obras de infraestrutura rodoviária e de transportes, para moradia, habitação, que com o advento Minha Casa Minha Vida praticamente está se encerrando. Provias, um programa também interessante, que é aquisição de máquinas para intervenções em vias. Eu não estaria financiando a obra, mas a aquisição dos equipamentos para as entidades fazerem as obras. Caminho da escola, bem específico para transporte escolar. CEPAC, esse aqui é mais recente, tem acho que uns 5 ou 6 anos, que é outra modalidade bem interessante, que foi percebido. Além dos financiamentos, os municípios e estados dependem muito de recursos da União, recursos a fundo perdido. Quase todos os contratos de recurso perdido exigem contrapartida. Você pega o recurso da União, as pessoas aqui se trabalham em municípios ou estado, você pega o recurso da União e tem que dar uma contrapartida de 5%, 10%, 20% conforme o programa. E muitos municípios, muitas entidades, muitas companhias de saneamento também têm muita dificuldade também com essa contrapartida, mesmo que ela seja 20% ou 10% do investimento. O que o FGTS também percebeu como oportunidade? Financiar essa contrapartida. Então, além de financiar empreendimentos, eu também financio contrapartida para empreendimentos feitos com recursos não onerosos. Já temos alguns contratos aqui, principalmente em Curitiba e em Porto Alegre, que têm viabilizado contratos com recursos não onerosos. E, finalmente, ali empreendimentos de energia, rodovias, ferrovias, portos e bioenergia, que são empreendimentos de grande porte, tocados pela Caixa, e esses normalmente são tocados pela nossa matriz, né? São viabilizados em diversos estados, mas eles são operacionalizados sempre na nossa matriz. Uma outra coisa que, ao longo do tempo, se percebeu é que, na verdade, essa forma de trabalhar longe das áreas de intervenção também não tem dado muito certo. Aí, recentemente, a Caixa está fazendo agora uma descentralização dessas operações. Então, mesmo as operações de grande porte vão ser regionalizadas não ainda por estados, mas por regiões. E, no caso da região sul, o polo que controlar essas operações vai ser aqui em Curitiba também, né? Falamos dos programas, essa aqui hoje, só para mostrar um pouco de números, é a carteira da Caixa no estado do Paraná, no tocante a financiamento, ao saneamento e infraestrutura. Vocês forem ver ali, a maior parte ainda é financiamento para o saneamento, 122 operações. Uma ali se destaca, que foi a que está em parceria com o BRDE, que se você, uma parte é BRDE, uma parte é Caixa, mas 100% é FGTS, né? Aí isso que ele estava falando, o agente operador fornece o dinheiro tanto para a parcela do BRDE quanto para a parcela da Caixa. Então, é um sistema complexo, e que acaba funcionando bastante, essa forma de distribuir esses recursos de financiamento. E aí também recursos para o transporte, para a moradia, Finisa e o CEPAC. Totalizando aí hoje, operações ativas, 153, no total de 2,5 bilhões praticamente de recursos
de financiamento. É uma carteira, assim, toda vez que a gente apresenta esse quadro, ele é recorde. Nossa carteira nunca diminui, já há mais de 10 anos. É sempre, mesmo em crises, toda a carteira de financiamento sempre aumenta, né? Vamos, então, agora mais especificamente tratar da forma como acontece o processo de financiamento. As etapas, desde o início até a finalização, que são, podemos dividir em 7 etapas. Seleção e pré-seleção, a contratação efetiva do empreendimento, as análises que a Caixa vai fazer, ou que qualquer agente financeiro vai fazer, o processo licitatório, o acompanhamento e os desembolsos, eventuais reprogramações e alterações contratuais, que quem trabalha com isso sabe que é uma pedra no sapato, aí, essas reprogramações, né? E a finalização da operação. Tentar tratar aqui, uma por uma, mais no aspecto técnico, que acho que é o que é mais interessante para a gente tratar no momento. Seleção. Como é que é o processo seletivo? Como que uma companhia de saneamento, um município, uma entidade consegue pegar esses recursos para investimento? Como que funcionava até há poucos anos atrás? O Ministério das Cidades, que é o gestor de aplicação responsável pela seleção, abre janelas de cadastramento de propostas. Está aberto o programa Saneamento para Todos, versão 2012, cadastre suas propostas. As companhias, os municípios vão lá, cadastram suas propostas, o Ministério faz o enquadramento, a Caixa ou o agente financeiro escolhido para aquela seleção faz a validação da proposta e o Ministério das Cidades habilita as propostas e dá sequência. Qual que era a grande crítica aqui? Eu preciso ficar aguardando essas janelas, eu nunca sei quando que essas janelas vão abrir. Então, eu não tenho como, assim, se eu tenho um projeto pronto, eu tenho que ficar guardando eles, esperando um momento que vai se abrir uma janela de financiamento que eu nunca sei quando que vai ser. Já há alguns anos foi criado que a gente apelidou de IN 14, que é uma instrução normativa número 14, que criou umas regras um pouco diferentes de seleção. Ela tem basicamente 3 diferenças em relação ao processo anterior. A apresentação de carta consulta é feita à Caixa e não ao Ministério das Cidades e em qualquer momento. Eu não tenho janela. A qualquer momento pode ser apresentada uma carta consulta. Nós ainda acabamos não aprendendo a trabalhar dessa forma ainda, mas hoje está dessa forma. Eu tenho um projeto, apresento uma carta consulta, a Caixa faz o pré-enquadramento, manda para o Ministério, que faz os procedimentos de enquadramento, tudo, e habilita a proposta. Uma terceira diferença, que é o que talvez tenha impedido dessa forma de trabalhar se desenvolver mais, as garantias são diferentes da garantia normal das janelas de financiamento, a garantia por duplicatas. Eu acho que não é o caso da gente entrar muito em detalhes aqui, mas nós temos nos batido, estamos com uma contratação grande atualmente, temos nos batido um pouquinho para ver como é que vai funcionar esse tipo de garantia, que isso que tem acabado atrapalhando um pouco o processo. Mas é uma inovação bem grande em questão de recurso de financiamento com o FGTS, que é essa possibilidade de pegar o recurso a qualquer momento e não só nos períodos de seleção do Ministério. Após o processo de seleção, tanto um quanto o outro, tem a parte de contratação, onde o agente financeiro vai fazer análise de risco, que é verificar a capacidade de pagamento daquele ente que está pedindo o financiamento, se ele vai conseguir pagar aquilo. A precificação da operação, que é verificar, dadas as condições, dadas as taxas, qual que é o preço que vai ser cobrado para essa operação, qual que é o preço que o agente financeiro vai cobrar, e a aprovação. Após a contratação, vem as análises técnicas, que é a jurídica, que é para verificar a situação cadastral da entidade, as titularidades das áreas, análise socioambiental, nos casos em que os empreendimentos têm impacto direto no beneficiário final, e análise de engenharia, qual a gente vai se estender um pouco mais aqui. O que a Caixa vê nessa análise de engenharia? E nesse aspecto a Caixa como agente financeiro, que segue as regras do agente operador, segue regras do Ministério das Cidades e tem as suas próprias regras como agente financeiro também, além de todo o arcabouço de legislação
e dos órgãos de controle. Nós verificamos nos empreendimentos se as regras do programa estão sendo atendidas, verificamos a funcionalidade, vamos detalhar mais essa questão, que é bastante importante, bastante discutida, as questões de licenciamento ambiental, a compatibilidade entre os elementos técnicos todos, a adequação de custos e a titularidade da área. Como que começa a nossa análise? Tá? Opa. Esse é o ponto de partida, que é o projeto básico. E aqui vai bem a definição de o que é um projeto básico. Tá? A definição que a Caixa usa, que o Ministério das Cidades usa, tanto o Caixa Agente Operador quanto o Caixa Agente Financeiro. Essa aí que está na lei 8666, que basicamente é o projeto, orçamento e memorial descritivo apto a fazer uma licitação, que possibilite a avaliação do custo da obra, que possibilite o conhecimento total e que permita a licitação. Ou seja, eu não estou falando de estudos preliminares, eu não estou falando de anteprojetos. Tá? A Caixa só vai começar a analisar realmente no momento que eu tenho um projeto básico. Tá? Eu posso fazer verificações dos projetos, dos anteprojetos, tal, para efeito de enquadramento. Mas a análise técnica vai ser feita em cima de um projeto básico, que é aquele apto a licitar. É o ponto de partida. Me adiantei um pouco aqui, né? Ou seja, eu preciso ter memoriais, especificações, projetos e orçamento detalhado para que eu possa fazer a análise técnica definitiva. E aí, um ponto de atenção. Nessa análise, acaba tendo muitas discussões técnicas, muitos ida e vinda de ofício e tudo mais, mas é sempre importante lembrar que na nossa análise da Caixa, não são realizadas conferências de dimensionamentos. A Caixa não critica o projeto elaborado pelas empresas. Isso é responsabilidade das empresas. Se ela está cumprindo ou não normas técnicas, isso aí é responsável por quem está elaborando o projeto. E a Caixa também não é responsável pela legalidade do processo licitatório. Tá? Montar todo o arcabouço que vai fazer uma licitação, isso aí é responsabilidade de quem está tomando o recurso, no caso do agente promotor. A Caixa, basicamente, verifica se está sendo atendido aquelas premissas que a gente colocou no início. Detalhando algumas delas. Análise de custo. A empresa que faz o projeto, o tomador, é responsável por fazer aquele orçamento detalhado, completo, lá, de 50 e tantas folhas, dependendo do tipo de empreendimento. A nossa análise, eu tenho que me ater, a análise da Caixa tem que se ater aos aspectos mais importantes. E, por isso, uma coisa bastante utilizada já é o teorema de Pareto, que é um conceito de economia que fala que 20% dos itens de um orçamento corresponde a 80% do valor da obra. Ou seja, se eu me dedicar a esses 20% de itens, eu vou estar analisando 80% do valor da obra. Eu vou estar conseguindo verificar a adequabilidade de custos sem ter um trabalho super extenso em todos os itens. Na engenharia, a gente acaba traduzindo muito isso como uma curva ABC, onde eu analiso os itens que estão na faixa A da curva ABC. Né? Uma modalidade nova que está começando a aparecer recentemente, que está fazendo bastante estudo, bastante polêmica, inclusive, entre órgãos de controle e órgãos financiadores, é o orçamento parametrizado, onde tanto o orçamento quanto a análise não vão ser mais detalhados. Tanto o orçamento quanto a análise são baseados em outras obras parecidas, em que eu vou levantar os custos dessas obras, levantar quanto que elas realmente custaram e trazer para avaliar o meu valor. Um exemplo básico que a gente coloca lá é custo médio de tubulação assentada. Uma rede de esgoto de 1 a 1,5 metros de profundidade, em determinado tipo de terreno, um determinado tipo de pavimentação custa R$ 120 em média. Então, se eu estiver fazendo uma proposta de R$ 120, está adequado. Tá? Falando de forma bem mais simples. Mas é uma forma bem mais simples de analisar do que o orçamento detalhado. Uma coisa bastante discutida ainda, muitos órgãos de controle não aceitam ainda esse tipo de orçamento e análise. Bate um pouco com algumas regras da 8666. Isso aqui é bastante usado em obras feitas pelo RDC. Né? Mas está sendo discutido e é uma evolução que a gente imagina que deva acontecer nos próximos anos.
Com base nisso, o que a Caixa verifica em questão de análise de custos? A coerência do orçamento em linhas gerais, seja o orçamento detalhado, seja parametrizado, eu verifico a coerência como um todo daquele orçamento. Se todos os serviços são mensuráveis, se eu não tem duplicidade, erros grosseiros. Verifico o preço global comparando com o mercado, se está de acordo com o mercado aquele preço global proposto. E, no caso dos orçamentos detalhados, né, que a gente faz aquele Pareto, pega a A da curva ABC, verifica as quantidades, se as quantidades estão em conformidade com os demais elementos, com os projetos, memoriais e técnicas construtivas propostas. E se os preços unitários desses itens também estão de acordo com o mercado. Seja SINAP, tabelas oficiais, como da Sanepar, da SMOP, da Sabesp, ou até pesquisa de mercado mesmo. Quem trabalha com orçamento sabe que muitas vezes você não encontra nas tabelas todos os serviços necessários para uma boa orçamentação. Então, a pesquisa de mercado também é válida no caso de recurso de FGTS. O segundo aspecto que a gente verifica é a funcionalidade. Muitas vezes a prefeitura, a companhia de saneamento, às vezes ela quer fazer uma obra em etapas. Ela precisa, dadas as condições políticas e financeiras, precisa fazer em etapas. Algumas etapas, se não forem funcionais, ela não vai poder fazer com recursos do FGTS. Porque o FGTS sempre exige a questão da funcionalidade. As obras e serviços propostos financiados, após a implantação, devem garantir imediato benefício à população. Falando em termos bem simples, eu não posso fazer uma estação de tratamento de esgoto se eu não tiver uma rede coletora de esgoto, ou vice-versa. Nem que eu tenha um compromisso de que vai ser feito isso. Essa questão de funcionalidade é bastante discutida, mas é bastante exigida pelo FGTS. Eu não posso financiar obras que não dêem imediato benefício. Licenciamento ambiental, basicamente a Caixa verifica se aquilo está correto, porque a Caixa não é também um agente financeiro, ela não é um órgão ambiental, ela não é um órgão fiscalizador de aspectos ambientais. Basicamente a gente verifica se os empreendimentos propostos estão com as licenças adequadas, com as licenças necessárias. E se eventuais condicionantes do licenciamento estão sendo atendidos no escopo. Muitas vezes o licenciamento exige mais obras do que está sendo proposto naquele financiamento. Esse é um aspecto onde vai ter algum impacto e não vai poder ser aprovado. Se você está financiando uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, e no licenciamento é pedindo um pós-tratamento, eu não tenho como aprovar uma estação sem o pós-tratamento, né? É nesse aspecto que entra a questão ambiental. Feito toda essa análise, vamos para a parte de execução, onde entra um novo agente, além do agente operador, agente financeiro, gestor de aplicação e agente promotor, entra um novo agente que é a construtora, que é quem vai executar a obra em si. Muitas vezes essa fase acaba acontecendo concomitantemente com a parte de análise técnica. Em vez de fazer toda uma análise de orçamento, depois licitar e rever essa planilha, muitas vezes essa análise técnica é feita com base diretamente na planilha da empresa que vai executar, exatamente nesse orçamento diretamente. Agiliza o processo, mas tem alguns riscos. Por exemplo, erros que sejam encontrados nessa análise, equívocos que sejam encontrados, ficam bem mais difíceis de solucionar. Muitas vezes eu tenho um orçamento detalhado, a empresa já tem um contrato feito, ela não vai aceitar mudanças porque você detectou erros que ela não tem conhecimento. Não acaba tendo esse problema, apesar de acelerar bastante o processo. O que a Caixa analisa, se não estiver fazendo análise técnica direto em cima do orçamento, o que ela verifica no processo licitatório? No caso de empreitados por preço unitário, ela vai verificar a compatibilidade entre aquele orçamento que o promotor, seja a companhia de saneamento, seja o município, apresentou e a proposta que a empresa apresentou. Verificar se elas estão coerentes uma com a outra. No caso da empreitada por preço global, nós vamos verificar se a compatibilidade entre questões de preço global e verificar a coerência das tabelas de medição. Como que vai ser paga aquela empreitada global. Os critérios de medição se estão coerentes, se estão de acordo. E aí começou a obra, né? Importante lembrar que agora, a partir desse momento, eu tenho dois contratos. Eu tenho um contrato de financiamento de Caixa e o tomador de recursos e um contrato de execução entre o tomador de recursos e a construtora. Esses contratos são regidos por leis, regras diferentes, todo um arcabouço legal diferente. Então, muitas coisas
que podem ser feitas num contrato de financiamento, no contrato entre caixa e o tomador, às vezes não podem ocorrer no contrato tomador-construtora, e vice-versa. Falando em termos bem simples, algumas coisas que podem ser pagas, que devem ser pagas no contrato tomador-construtor, às vezes não podem ser pagas no contrato caixa-tomador. Tá? Isso tem que ser bem pensado, bem conhecido para evitar conflitos. Né? O contrário, às vezes acontece também, coisas que podem ser pagas pela caixa ao tomador, mas o tomador não pode pagar por a forma como ele contratou para a construtora. Então, agora começou a obra, vamos começar o acompanhamento, os desembolsos e os pagamentos, né? Começar a fazer acontecer essa obra mesmo. Então, a partir desse momento, eu tenho 3 responsáveis atuando no processo. A empresa que está executando, que é responsável pela execução das obras, e, inclusive com a sua RT de execução. O tomador de recurso, que é responsável pela fiscalização das obras. E a Caixa, que é responsável por verificar se as menções efetuadas pelo fiscal encontram-se coerentes sob a ótica do agente financeiro. Ela entra como um terceiro elemento verificando se as regras do financiamento estão adequadas, estão sendo cumpridas adequadamente. Alguns exemplos do que pode ser verificado ali. Os materiais e equipamentos não assentados. Dependendo do contrato com o empreiteiro, isso pode ser pago. Dependendo do contrato de financiamento, da regra que está sendo estabelecida, pode ou não ser pago. Então, coisas que têm que ser verificadas. Às vezes, aquilo que eu falei, dentro do contrato com a empreiteira pode ser pago, dentro do contrato de financiamento vai só poder ser pago posteriormente, quando tiver assentado aquele material. Alguns itens não são financiáveis, mas muitas vezes são devidos. Por exemplo, questões de refazimento. Muitas vezes, um evento externo que aconteceu, que gerou um serviço necessário na obra, o tomador do recurso, seja a companhia de saneamento, seja o município, é obrigado a pagar, porque a empreiteira não é obrigada a fazer aquilo de graça, muitas vezes. Só que, às vezes, são itens que não estão financiáveis. Refazimento é um item não financiável pela FGTS. Então, se acontecer um evento lá, no meio da obra, e desmoronou a estação elevatória, e tiver que ser feita novamente, o tomador vai ter que arcar com isso, porque a empresa construtora não teve responsabilidade. Mas o FGTS não vai financiar isso aí, porque já financiou uma vez. Então, são alguns detalhes que têm que ser verificados. Outro aspecto que é bastante verificado no acompanhamento, serviços não previstos originalmente. Estamos falando de uma obra de saneamento aqui que tem muitos imprevistos. Por mais que você faça um bom projeto executivo, um bom levantamento, na hora que começar a escavar lá, vai aparecer as coisas. Né? Então, tem todo um tratamento de como que você faz isso. E alterações de projeto durante a obra. Tanto de alterações de pequena importância, que é mudar de lado a rede, por exemplo, quanto alterações significativas. Nós temos processos que duram 4, 5 anos, e às vezes aquele bairro que ia receber uma rede já recebeu com outro recurso. Ou surgiu um bairro novo que eu quero incluir, então eu posso ter inclusão ou exclusão de trechos que são alterações mais significativas. Vamos ver como é que é dado o tratamento com isso, que não é uma coisa tão simples. Mas existe uma flexibilidade quando você trata de recursos onerosos, que é recurso de financiamento, que foi criada há alguns anos atrás, que é que esses pequenos desvios, desde que analisados tecnicamente, podem ser pagos. Se eu tiver um saldo a reprogramar. O que é saldo a reprogramar? Eu pedi um determinado valor de financiamento. Fiz o projeto, licitei, e às vezes, nem sempre o chute é errado para baixo, muitas vezes o chute é errado para cima, né? Sobra recurso. Eu posso utilizar esses recursos livremente para fazer serviços não previstos. Vai ser analisado tecnicamente, mas eu não preciso de toda uma alteração contratual para resolver esse problema. Ou ainda algumas margens, margem de manobra que a gente chama. Um determinado item de investimento pode ser ultrapassado em até 30%, dependendo da fase da obra, por conta desses serviços não previstos, independente de eu ter saldo a reprogramar. São regras que foram criadas para não prejudicar as obras por conta dessas eventualidades que normalmente acontecem em obras de saneamento. E aí é que a gente entra na questão das reprogramações, para finalizar. Quando que essas reprogramações e alterações contratuais são necessárias? Quando eu tenho grandes alterações de custos por serviços não previstos, ou grandes alterações de itens de investimento, por exclusão de trechos, inclusões de trechos, que eu vou ter que reanalisar.
Obras de saneamento, como a gente falou, sempre tem imprevistos. Mas com aquelas flexibilidades eu consigo jogar todos esses imprevistos para fazer uma reprogramação ao final, porque eu consigo pagar com saldo a reprogramar, com a margem, com aquela margem de segurança, eu posso deixar para fazer uma reprogramação ao final, né? A não ser que esses imprevistos sejam tão significativos e alterem de forma tão significativa o orçamento inicial, que daí tem que parar, reprogramar para dar continuidade. O que a gente percebe? Projetos básicos muito deficientes, ou levantamentos preliminares muito deficientes, acabam gerando muitas reprogramações antes do tempo, né? Porque os imprevistos acabam sendo muito grandes. Só para finalizar aqui, uma questão de aditivos contratuais, que tem muito a ver com essa questão de reprogramação, e que é uma outra regra do programa também. Quando eu faço um aditivo, eu tenho uma obra de 10 milhões, eu faço um aditivo de 1 milhão, eu passo a ter uma obra de 11 milhões. Ou se eu fiz um aditivo de 1 milhão e excluí vários serviços no valor de meio milhão, eu passo a ter uma obra de 10 milhões. Então, eu não posso analisar simplesmente aquele aditivo. A regra dos programas exige que eu faça uma nova análise completa, tá? Que é a análise da reprogramação. Então, você faz o aditivo, por menor que seja, ele tem que ser englobado à obra inicial e feita uma nova análise para verificar se eu não estou tendo o jogo de planilha, se eu não estou tendo uma alteração substancial do empreendimento. E, aí já é uma experiência própria nossa, né? Qual que é o problema de excesso de aditivos, excesso de reprogramações causada por projetos deficientes, muitas vezes, por orçamentos deficientes? Muito trabalho da fiscalização, muito trabalho do agente financeiro, que acaba impactando no trabalho normal das outras operações. Às vezes eu tenho que ter uma equipe muito concentrada em reprogramações, em 5, 6, 7 reprogramações do empreendimento, e isso acaba impactando na análise de empreendimentos novos. Isso, os nossos tomadores, nós sentimos muito essa questão. E espero ter conseguido mostrar um panorama geral aqui de como que funciona o financiamento, quais são as regras, qual que é o trabalho da Caixa como agente financeiro. Agradeço ao IF pela oportunidade, a todos pela presença. Muito obrigado.